Mas não para por aqui. O nono artigo também fala a respeito do Espírito Santo e de uma doutrina bem particular, né, dos pentecostais. O nono artigo ela diz o seguinte: cremos no batismo com o Espírito Santo, como ensina a Bíblia Sagrada, tendo como uma das evidências o falar em outras línguas conforme a sua vontade. Cremos que também são concedidos à Igreja dons espirituais pelo Espírito Santo, conforme sua vontade, sempre com um propósito muito bem definido que converge à edificação da Igreja e à glorificação de Deus. Nesse outro ponto aqui, da nossa declaração de fé, a afirmação que a declaração de fé faz é de que o Espírito Santo ele concede dons, mas ele também batiza os crentes com o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele concede, né, como uma das evidências, que esses crentes que são batizados por ele falem em outras línguas, tá certo? Eu li todo esse credo aqui porque esse credo fala muito sobre o Espírito Santo e também fala dos próximos assuntos que nós iremos trabalhar aí no decorrer dos próximos domingos. Então, no próximo domingo nós iremos trabalhar sobre a doutrina da igreja. Eu já vou adiantar para vocês aqui quais são os assuntos, tá certo? O próximo domingo é sobre a doutrina da igreja, o que é a igreja, tá certo? A gente vai entender que a igreja não é meramente um prédio bonito, feito de tijolos, cimento, argamassa, concreto, areia. Não é obviamente isso, mas é o povo de Deus reunido sobre a autoridade de Jesus Cristo. Isso é a igreja. Então nós iremos trabalhar sobre a doutrina da igreja no próximo domingo e também iremos trabalhar de forma subsequente sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo, a doutrina dos dons espirituais e a doutrina dos dons ministeriais, certo? É o que a gente vai ver em sequência. E por último nós iremos ver a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então, no decorrer aí dos próximos encontros, é isso que nós iremos ver. Até o momento, o que foi que nós estudamos? Até o seguinte momento. Nós estudamos a história do movimento pentecostal, foi assim que iniciamos, não foi? Nós falamos sobre a história do movimento pentecostal de forma global, ou seja, a história do movimento pentecostal no mundo, como ele surge e a influência que ele exerce no mundo inteiro, nas mais diferentes denominações e nos mais diferentes povos ou etnias. Depois de estudarmos a história do movimento pentecostal de modo global, né, falando da história do pentecostalismo no mundo inteiro, nós trabalhamos a história do pentecostalismo a nível local. E nos concentramos aqui na história da UBPC na Paraíba. Foi isso? E trabalhamos aqui como foi que a Igreja do Brasil para Cristo se fincou aqui no nosso estado, quem foram os pioneiros nessa obra de evangelismo e de pastoreio. E nós vimos aí, né, as questões contemporâneas. Como está a obra hoje, quem são os envolvidos. Então nós vimos, dentro da história do movimento pentecostal, nós vimos o movimento pentecostal de forma mais global e o movimento pentecostal de forma mais local, tá certo? Nós também estudamos a doutrina das Escrituras, a doutrina da Bíblia, não é isso? Estudamos a teontologia, ou a teologia propriamente dita, que é a doutrina de Deus. Estudamos a cristologia, estudamos a martiologia. Estou utilizando os termos teológicos para que vocês comecem a se familiarizar com esses termos, tá certo? Isso faz parte da vida de qualquer cristão que queira estudar as Escrituras e a teologia de forma séria. A gente vai ter que se familiarizar com isso, porque se familiarizando com isso, isso vai lhe ajudar muito nas futuras pesquisas e estudos que vocês irão fazer. Então, nós estudamos a cristologia, a doutrina de Cristo, a martiologia, a doutrina do pecado, estudamos o que é conversão, o que é regeneração, estudamos o que é justificação, por último, estudamos o que é a ordenança do batismo, e hoje nós estamos caminhando para o nosso 10º tema, que é justamente a pneumatologia ou a doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. O termo parece ser estranho, né? O nome, pneumatologia, porque esse nome ele é uma junção de duas palavras gregas. Uma palavra chamada pneuma e a outra palavra chamada logia ou logos, certo? Pneuma, a tradução dela geralmente é vento, sopro, espírito. E logia, obviamente, ela vem de estudo. Então, quando falamos de pneumatologia, nós estamos falando do estudo do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo é chamada de pneumatologia por isso, né? Por causa dessa palavra grega. Mais do que qualquer outra doutrina que nós temos hoje, esse estudo, né, o estudo do Espírito Santo, ele tem se tornado um campo de batalha nas últimas décadas. E mais especificamente aqui no Brasil e na América Latina. Tem se tornado um campo de batalha por quê? Quem é que sabe? Qual o fator que faz com que
a doutrina do Espírito Santo esteja no cerne do debate desde o século XX? Quem é que pode dar uma sugestão aí, ou tentar arriscar, né, do porquê das coisas serem assim? Muita gente falando ao mesmo tempo, eu não consigo entender, não. Vamos um por vez, que foi mais fácil. Eu vou direcionar. Ruth, por que você acha que a doutrina do Espírito Santo ela é tão debatida hoje e ela está no cerne do debate dentro da teologia cristã? Qual o fator? O que é que influenciou isso? Isso, tem a ver. É uma consequência, certo? O que está no cerne de todo esse debate é justamente o fator pentecostalismo. O pentecostalismo ele nasce como o maior movimento do século XX e acaba entrando em igrejas e em estruturas que eram totalmente fechadas para esses assuntos. Então nós temos o pentecostalismo não só dentro das Assembleias de Deus, quando nasce, mas nós temos o pentecostalismo invadindo igrejas, como eu mostrei a vocês no primeiro dia, né? Igrejas de cunho tradicional, como presbiterianas, luteranas, anglicanas, congregacionais, batistas. Todas elas foram tocadas pelo pentecostalismo e a partir daí surgem os movimentos de renovação dentro das igrejas históricas. Todo esse barulho dentro das igrejas históricas fez com que esse assunto ou esse tema estivesse no centro do debate dessas igrejas, fazendo com que muitas igrejas até se dividissem porque não chegavam a um acordo em relação a essa doutrina. Então, mais do que qualquer outra doutrina, a pneumatologia ela está hoje no centro do debate por causa disso, porque influenciou muitas igrejas históricas e mexeu em muitas estruturas que há muito tempo ninguém tinha coragem de mexer, tá certo? Então, nós iremos seguir o seguinte roteiro, tendo isso em mente, né? Que nós iremos estudar a doutrina do Espírito Santo e a importância de se estudar esse assunto. Nós iremos falar hoje um pouquinho sobre a divindade do Espírito, mostrar que o Espírito Santo, pelas Escrituras, nós podemos observar que a Escritura trata ele como Deus, tá certo? Nós iremos trabalhar também a questão da personalidade do Espírito Santo, ou a pessoalidade do Espírito Santo. Nós iremos ver que o Espírito Santo ele é, de fato, uma pessoa, não é apenas uma influência, mas ele é uma pessoa, tá certo? Nós iremos observar também aqui no nosso estudo a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento e especificamente na vida dos cristãos, tá bom? E para concluir, eu vou trazer para vocês algumas questões atuais dessa doutrina que estão sendo debatidas aí nos ambientes teológicos. É claro que eu não vou trazer o problema, né? Eu só vou expor para vocês que existem essas discussões e, consequentemente, no decorrer das aulas aí, eu vou trazer a nossa compreensão a respeito desses assuntos, tá certo? Então, dentro do nosso roteiro, a primeira coisa que nós iremos observar é a divindade do Espírito Santo. E para iniciar, eu queria que você abrisse aí em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, verso 3 e 4, diz o seguinte: Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Esse é um texto claro no Novo Testamento que equipara o Espírito Santo a Deus, tratando como se as duas pessoas elas fossem sinônimas, tanto o Deus Pai como o Espírito Santo. Perceba que, nesse texto aqui específico, o caso aqui é que Ananias e Safira, um casal, eles vendem uma propriedade e eles levam aos pés dos apóstolos o dinheiro como uma oferta para que os apóstolos pudessem utilizar esses recursos não só para o seu mantimento, mas também para ajudar os irmãos daquela comunidade que estava nascendo. E o que acontece? Eles dizem que vão dar um determinado valor, que venderam por um determinado valor a propriedade que eles tinham e vão dar uma oferta baseada nesse valor que deram,
Mas o que é que eles fazem? Eles acabam mentindo, eles dão um valor diferente. Nesse momento, o apóstolo Pedro, ele faz aqui uma dura repreensão, e essa dura repreensão, ela vem de uma consequência iminente, que seria o juízo sobre a vida desses dois. Os dois eles acabam morrendo ali no culto, né, que está acontecendo. E o que o apóstolo Pedro diz aqui é que aquele ato de mentir para os homens, ou mentir para aquelas autoridades, não era uma atitude contra as autoridades, mas era uma atitude contra Deus. No primeiro momento ele diz: vocês mentiram ao Espírito Santo, e a conclusão que ele chega no versículo 4 é: vocês mentiram não a homens, mas a Deus. Claramente demonstrando que o Espírito Santo aqui ele é considerado Deus. Não é isso? O Espírito Santo ele é considerado Deus. E essa é uma das passagens que é mais clara em relação a essa associação de quem o Espírito Santo é com o Deus Pai. Mas, nas Escrituras, nós podemos ver também o Espírito Santo, ele demonstrando nas suas ações atributos que são particulares da divindade. Vocês viram aqui em teontologia que Deus ele tem alguns atributos, e esses atributos são os atributos que personificam o ser de Deus. Só Deus tem esses atributos. E Deus ele resolve comunicar ou compartilhar com alguns homens esses atributos, e outros ele reserva para si próprio. Só Deus tem. Só que a Escritura ela mostra não só em relação a Deus, mas também em relação a Cristo, que é o Deus Filho, e ao Espírito Santo, que esses seres, eles também compartilham desses atributos que o Pai, ele tem. E um dos atributos que o Pai tem, e que o Espírito Santo, ele demonstra ter também, segundo as Escrituras, é justamente o atributo da onipresença. São vários, tá certo? Eu não vou citar todos eles, eu vou citar alguns para que eu possa ilustrar o ensino, para que eu possa ilustrar o que eu quero dizer. E nesse momento o que eu quero mostrar para vocês aqui é que, por exemplo, o atributo da onipresença, que só Deus tem, o Espírito Santo também tem. E isso é um forte indício de que ele é Deus, assim como o Pai também é Deus. Onde é que nós podemos ver esse atributo da onipresença sendo atribuído ao Espírito Santo? Vou pedir que você abra aí no Salmo 139, verso 7. E eu quero que algum de vocês aqui, quem achar primeiro pode ler, tá certo? Eu vou dividir com vocês essa responsabilidade de falar aqui, tá bom? Vamos lá. Estou afirmando que o Espírito Santo ele tem atributos de divindade, e um dos atributos que só o Pai tem, o Espírito Santo também tem. E a Escritura, ela demonstra isso, né? Salmo 139, verso 7. Quem achou pode ler. Tá bom, só até aí. Perceba aqui, no verso 7, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Isso é o salmista dizendo. Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde eu vou me ausentar? Se ele está em todo canto. E a onipresença é justamente isso. É a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, observando tudo, sem perder nada, nada. Tudo que você faz, mesmo que você faça que nem eu fazia quando era criança, debaixo da coberta, pensando que ninguém estava vendo, Deus, ele vê. E ele não só vê o que você faz de forma externa, Deus vê o que você faz também de forma interna. Com que motivação você faz aquilo que faz? Deus sabe se aquela água que você pega para colocar aqui,
é para agradá-lo, é com a motivação de ser útil no reino de Deus, ou se é para ser visto como alguém que serve e serve bem. Deus sabe se o culto que você dirige para que as pessoas vejam se você é alguém que fala bem, que tem boa desenvoltura, que consegue conduzir um culto ou não. Deus sabe se o que eu estou fazendo aqui agora é com a intenção de glorificá-lo e edificar a vida dos irmãos, ou se é de aparecer. Então Deus, ele sabe. Ele não sabe somente o que eu fiz antes de vir para aqui, mas ele sabe o que eu estou fazendo agora, da forma que estou fazendo e até o que eu vou fazer amanhã. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. O Espírito Santo, ele prescruta todas as coisas. A Bíblia diz que ele prescruta até a mente de Deus. As coisas que estão lá no íntimo da mente de Deus é o Espírito Santo quem prescruta. Então não tem para onde fugir. A Escritura fala que ele é onipresente. Mas a Escritura também diz que ele é soberano. A soberania também é um dos atributos que só Deus tem. Nenhum homem é soberano. Só Deus é soberano. Mas o Espírito Santo também compartilha desse atributo. Por quê? Porque ele é Deus. Isaías, capítulo 40, verso 13. Quem achar primeiro pode ler, tá certo? Isaías 40, 13. Quem aconselhou o Espírito Santo a fazer o que ele faz? Ele é soberano, ele faz o que quer. Ele faz as coisas do seu modo. Ele não precisa estar pedindo autorização a ninguém para fazer. É claro que tudo aquilo que o Espírito Santo faz, tudo aquilo que o Pai faz, tudo aquilo que Cristo faz, é em concordância. Eles têm um relacionamento, não apenas um bom relacionamento em relação à Trindade, eles têm um relacionamento perfeito. Então, tudo que acontece, não existe briga, não existe queda de braço, não existe, dentro da Trindade, não existe uma influência para dois vencerem um. Não, tudo que eles pensam de forma concordante e muito bem alinhada, tá certo? Não, eles não têm o problema que as igrejas têm, de, por exemplo, nas assembleias, em igrejas de regime congregacional ou batista, tentarem formar grupinhos para que aquele grupo influencie outro grupo e tire talvez a liderança ou coloque uma liderança nova. O Espírito Santo, ele não está sujeito a essas coisas e a Trindade também não está sujeita a isso. Eles pensam de forma concordante e plena em relação a isso, tá bom? Então, irmãos, em relação à divindade do Espírito, a primeira declaração que nós vimos de forma explícita é que a Escritura ela deixa claro que o Espírito Santo, ela é Deus. E o caso que nós utilizamos aqui para poder fazer essa afirmação é justamente o caso de Ananias e Safira, quando ele faz aquela correlação, né, entre mentir a Deus e mentir ao Espírito Santo como se fossem equivalentes. E nós vimos também que, além da Escritura considerar o Espírito Santo como Deus, a Escritura apresenta o Espírito, a Escritura demonstra que o Espírito Santo ele tem atributos que só a divindade tem, que só o Deus tem, o Deus Pai, certo? O Deus Filho também. Nós vimos aqui a onipresença, nós vimos também a soberania. Mas o Espírito Santo ele não tem apenas esses atributos, mas ele age utilizando esses atributos, tá certo? No primeiro livro da Bíblia, nós podemos ver o Espírito Santo já agindo como um ser criador, assim como o Pai também é um ser criador. Gênesis, capítulo 1, verso 2, nós já podemos ver a Escritura fazendo menção direta ao Espírito Santo. No decorrer aqui da exposição do tema, certo? Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa ao que eu estou dizendo, é só levantar a mão que eu vou lhe dar a oportunidade. Tá ok? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. O Espírito Santo ele não tem apenas os atributos, mas ele também é ativo, utilizando esses atributos na criação. A primeira vez que nós vemos a Escritura fazer menção ao Espírito Santo sendo ativo e realizando atividades divinas é justamente no verso 2 de Gênesis 1. Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, tá certo? Versículo 2, diz o seguinte: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Todas as vezes que vocês verem o Espírito com E maiúsculo na Escritura, é uma menção ao Espírito Santo ou ao Espírito de Deus, tá certo? Todas as vezes que vocês verem aqui Espírito com E maiúsculo,
Deus com D maiúsculo, é uma referência direta ao Deus da Escritura. Em outros momentos, quando vocês forem ver as narrativas a respeito do povo de Israel com os povos pagãos, você vai ver que a Escritura fala dos deuses pagãos e geralmente coloca o D de deuses pagãos com D minúsculo, tá certo? Então é justamente por isso. Então, quando a Escritura diz aqui que havia face sobre que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou sobre as águas, né? Essa menção ao Espírito de Deus aqui é uma menção direta ao Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo estava fazendo aqui junto com o Pai? Criando. Estava ativo no processo de criação. Então, o Espírito Santo ele também realiza atividades divinas. O Espírito Santo ele é muito importante em toda a composição da Escritura, certo? Por quê? Porque é ele quem inspirou os homens a escrever a Escritura e é ele quem dá o entendimento aos homens para poder entender as Escrituras. No caso da inspiração, nós podemos ver de forma clara na Escritura o Espírito Santo agindo para que esse livro pudesse chegar até nós. O texto que menciona isso está lá em 2 Pedro. Eu vou pedir para Mateus procurar 2 Pedro 1:21 e ler, quando Mateus achar ali. Não, 2 Pedro, né? É porque eu vi aqui um bocado de texto. Suxê. Uma das atividades divinas do Espírito Santo é justamente isso: inspirar os homens. Foi ele que inspirou a Bíblia. Todo o livro que você tem aí é um livro que fluiu diretamente de Deus. Os homens eles foram utilizados para registrar aquilo que está escrito, mas o conteúdo é justamente aquilo que Deus queria comunicar aos homens. Então, o livro que você tem aí na mão é realmente o livro de Deus. É um livro extremamente confiável, porque quem inspirou esse livro é extremamente confiável. Tá certo? Ele realiza essas atividades divinas, não só de criar as coisas, como Deus o Pai cria, mas também de inspirar o próprio texto bíblico para que a gente tenha acesso à vontade de Deus através dessa revelação. Outra ação do Espírito Santo, outra oportunidade que nós podemos ver o Espírito Santo agindo, é justamente na encarnação de Cristo. O Espírito Santo ele estava envolvido na encarnação de Cristo. Eu vou pedir agora para Ruth abrir em Lucas, capítulo 1, verso 35, e ler. Lucas 1, 35. Os irmãos que quiserem ir abrindo, acompanhando a leitura, eu não quero que esse momento seja um momento em que apenas eu estabeleça o argumento, tá certo? Eu quero que vocês comprovem pela Escritura aquilo que eu estou dizendo, tá bom? Por isso que eu estou pedindo para abrir os textos, e se possível vocês podem anotar aí e depois fazerem a sua pesquisa individual em casa, assim como os bereanos faziam, tá bom? Se achou, pode ler, Ruth. Na encarnação de Cristo, o Espírito Santo ele esteve ativo, fazendo o quê? Envolvendo Maria e fazendo com que ela pudesse ter o feto desenvolvido no seu ventre, de forma milagrosa, de forma sobrenatural, fazendo com que Cristo ele fosse até como um feto incontaminado em relação ao pecado. Cristo ele não absorve o pecado de Maria, certo? Maria ela é pecadora, mas ela só é incubadora de Cristo. Cristo ele está lá no ventre de Maria, totalmente resguardado do pecado original e concebido, fecundado pelo Espírito. Então, o Espírito Santo ele está agindo também, segundo as Escrituras, na encarnação de Cristo. E não só na encarnação, durante todo o ministério de Cristo, o Espírito Santo ele esteve muito presente, fazendo com que Cristo desenvolvesse o seu ministério aqui na terra de forma plena. E onde é que nós podemos ver isso? Atos, capítulo 10, verso 38. A declaração que Lucas faz aqui em Atos, capítulo 10, verso 38, a respeito do ministério de Jesus e do próprio Jesus é o seguinte. Ele diz assim:
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. O Espírito Santo ungiu Jesus com poder. Para quê? Para que ele fizesse o quê? Para que ele curasse pessoas, para que ele libertasse pessoas, para que ele pudesse desfazer as obras das trevas no tempo em que ele esteve aqui de forma carnal, né? Desenvolvendo o seu ministério. Tá certo? Então, o Espírito Santo, ele realiza atividades divinas. Nós podemos ver isso na própria criação, no primeiro relato de toda a Escritura a respeito de como o mundo foi criado. Ele inspirou as Escrituras e ele também agiu ativamente no ministério de Jesus, tanto no momento da encarnação, como também durante todo o ministério de Jesus, fazendo com que Jesus desenvolvesse o seu ministério de forma plena. Tá certo? Então, a divindade do Espírito Santo, ela é provada dessa maneira nas Escrituras. Tá bom? A respeito da divindade do Espírito Santo, os irmãos têm alguma dúvida? Não? Tem não, acho que não. Graças a Deus. Vamos lá. Tem? Tem não, né? Próximo passo. Nós iremos estudar agora a pessoalidade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. A Escritura, ela considera ou ela trata o Espírito Santo como uma pessoa. Tá certo? Como vocês sabem, a palavra Espírito, no grego, é uma palavra chamada pneuma. É importante nós definirmos isso aqui, de que o Espírito ele é considerado uma pessoa nas Escrituras, porque existem ramos do protestantismo, né? Algumas tradições, algumas denominações dentro do protestantismo que não consideram o Espírito Santo uma pessoa, mas consideram o Espírito Santo somente uma força impessoal, uma energia, tá certo? Um fluido, uma influência, mas não necessariamente uma pessoa. Então, a gente tem que olhar para as Escrituras para saber se aquilo que eles dizem a respeito do Espírito Santo, dele só ser uma influência ou uma força, se sustenta ou não. Tá certo? Pense que não se sustenta. E a grande maioria das igrejas cristãs também afirmam a mesma coisa, de que o Espírito Santo ele é uma pessoa e não apenas uma força ou influência. Tá bom? Vou fazer um teste com vocês aqui. Vocês já ouviram alguém tratar o Espírito Santo como se fosse apenas uma força ou influência? Vocês sabem que ramo do cristianismo tratam o Espírito Santo dessa maneira? Vocês já ouviram falar que existe igrejas que tratam o Espírito Santo assim? Já? Qual igreja é? Se a irmã lembrar. Teve uma hora que o carro passou ali, eu não escutei direito. Mas, enfim, tem mais alguém que quer... Vocês hoje estão muito retraídos, eu acho que é porque tem pouca gente. Eu não ligo muito, porque no seminário eu já cheguei a dar aula a uma pessoa. Então, para mim é tranquilo, certo? Mas vamos lá. Qual seria a outra tradição, dentro do cristianismo, que trata o Espírito Santo, não como uma pessoa, mas como uma força? Se você sair no domingo de manhã, logo cedo, você vai ver esse pessoal de porta em porta fazendo evangelismo. Agora não, né? Porque agora tem essa questão do Covid, eu não sei se estão retornando, mas ultimamente eles tinham até ligado. Não sei se vocês receberam ligação, eu recebi, Dani recebeu, né? São os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles pensam que eles trabalham essa perspectiva de que o Espírito Santo ele não é uma pessoa, mas ele é uma força de Deus, é um poder de Deus, tá certo? E Deus ele dá esse poder a alguns crentes, mas a Escritura não trata Cristo dessa forma. Ah. Ah. Uhum. Ei. Amém, amém.
Exatamente. Oi? Acredito. Os mormons também é um grupo. São todos dissidentes do adventismo. Hã? Como força ou influência? Não. As seitas. Qualquer pessoa que diminuir a pessoa do Espírito Santo, ou a divindade do Espírito Santo, ela já não se enquadra mais dentro do que a gente chama de ortodoxia, ou de doutrina sã. Ela já passa a ser seita. Quer seja a respeito do Espírito Santo, quer seja a respeito da salvação, quer seja a respeito de Cristo. Se diminuírem isso aqui, é um forte indício de que aquilo ali é seita. Tá certo? Por exemplo, eu estava conversando com uma menina uma vez, como está sendo transmitido, eu vou falar. Aí eu estava tentando aconselhá-la, instruí-la, né, a respeito de algumas doutrinas bíblicas. Ela disse assim, não, mas eu gosto muito de Jesus. Ele é até um cara bacana, mas eu não acho que ele é Deus. Eu disse, pronto. Se ele não é Deus, ele não pode lhe salvar. Só Deus poderia, que nem nós vimos no estudo sobre justificação, só Deus consegue pagar a conta que Deus estabelece. Só Deus consegue pagar a Deus. Então, se Jesus não é Deus, ele não conseguiu pagar a nossa conta de forma eficaz, efetiva. Tá certo? Qualquer igreja que tente diminuir a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus Pai, mexer na doutrina da Trindade, mexer na doutrina da salvação, mexer na doutrina das Escrituras, dizendo que a Escritura não é suficiente, tem que ser Bíblia e mais alguma coisa. Qualquer uma dessas tradições cristãs aí que tentam afirmar isso, todas elas estão equivocadas e podem ser enquadradas dentro daquele clubinho lá, né, que a gente chama de seitas. Tá certo? Então vamos lá. O próximo ponto é mostrar que o Espírito Santo ele é considerado uma pessoa na Bíblia, certo? Olha, a própria palavra Espírito e a forma que ela está colocada no Novo Testamento, quando se refere ao Espírito Santo, ela já nos dá fortes argumentos e indícios de que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Vocês lembram qual é a palavra grega que eu falei aqui para vocês, que quer dizer espírito, que a gente traduz como espírito? Qual é a palavra grega que a gente traduz como espírito? Pneuma, não é isso? A palavra pneuma, ela geralmente é uma palavra utilizada para objetos ou coisas, ou geralmente está associada a objetos, a coisas, a algumas ocasiões, né, em que acontece catástrofes ou ações na natureza. Só que, quando essa palavra é utilizada para se referir ao espírito, ela nunca é utilizada como um objeto. Por quê? Porque sempre vem um artigo junto com a palavra pneuma, um artigo masculino. Diferente da língua portuguesa, no grego nós temos 3 gêneros, certo? 3 gêneros. Eu acho que o inglês também tem 3 gêneros, não tem, Débora? 3 gêneros, masculino, feminino e um neutro. No inglês tem? Tem, né? Estou sabendo mais do que tu. Então vamos lá. No grego nós temos 3 gêneros também, tá certo? Masculino, feminino e o gênero neutro, tá certo? Quando a gente está falando de alguma coisa no Novo Testamento, o gênero que é utilizado é o gênero neutro. Quando estamos falando de pessoa, geralmente aquela palavra ela vem associada com um artigo masculino ou feminino, tá certo? Então, se a gente fala de um vento que deu agora aqui na Bela Vista, se a gente fosse colocar isso para a língua grega, a gente ia trabalhar o vento dentro dessa concepção de gênero neutro e sem colocar um artigo masculino ou feminino, dizendo o vento homem fez alguma coisa, o vento mulher fez alguma coisa. Nós não faríamos isso, tá certo? Só que no grego, quando a palavra espírito aparece aqui nos textos, principalmente no Evangelho de João, essa palavra ela geralmente vem acompanhada de um artigo masculino. Então diz o vento homem. O vento homem. Geralmente quando a gente vai ver essa palavra aqui, essa palavra pneuma, ela está associada com o artigo masculino. E esse é um forte indício de que o Espírito Santo aqui, ela não é tratado como uma coisa, como um acidente da natureza ou como um mero vento. O Espírito Santo, ele é visto nas Escrituras como uma pessoa, principalmente aqui do sexo masculino. Sempre associa o sexo masculino à pessoa do Espírito. Eu estou fazendo essa menção também porque hoje já existem teologias contemporâneas que tentam tratar o Espírito Santo, tentam tratar Deus não só como uma divindade, mas como uma divindade feminina. Então nós temos Deus Mãe, o Espírito Mãe, entende? Tem algumas correntes hoje dentro da teologia que já começam a trabalhar com Deus e com o Espírito Santo dentro dessa perspectiva.
Porque trabalhar com o Espírito Santo e com Deus somente tratando como masculino é machista. Então, eu estou falando isso para que vocês possam ficar inteirados, tá certo? São questões que estão lá no ambiente acadêmico, que a gente discute isso aqui, tá certo? Ninguém defende isso aqui, tá certo? Defendeu, bota para fora do seminário. Mas a gente toca no assunto, tá bom? A gente toca. Então, o Espírito Santo ele não é uma força impessoal. Porque nas Escrituras, o Espírito Santo ele é tratado como uma pessoa. Tinha tudo para não ser tratado, porque a palavra vento, como eu disse a vocês, pneuma, lá... Vento é uma coisa, é tratado como uma coisa, como um acidente da natureza, como algo natural, né? Mas quando se trata quando se fala do Espírito Santo, esse vento aqui ele é tratado como um vento masculino, como um vento homem, certo? Como um vento pessoa. Então, o Espírito Santo ele é considerado uma pessoa na Bíblia. A gente já começa trabalhando a partir desse argumento que a gente chama de argumento gramatical, argumento da língua, tá certo? E, além do Espírito Santo ser uma pessoa, ele é uma pessoa, tá certo? Eu quero fazer um adendo aqui, né? Tem algumas igrejas que dizem que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma força impessoal, ele não é apenas um poder, mas eles trabalham com o Espírito Santo como se ele realmente fosse apenas um poder. Eles fazem o culto de uma forma em que o Espírito Santo... ele seja aquele que vem para servir todo mundo, como um mordomo passando nas cadeiras, para fazer o pessoal sentir emoções e arrepios. E, embora eles não digam, né, como essas seitas, que o Espírito Santo é uma força, na prática eles trabalham com o Espírito Santo como se fosse apenas um mordomo, uma força, um servo. Eles nunca querem um relacionamento real com o Espírito Santo, eles só querem se beneficiar daquilo que o Espírito Santo pode dar. O Espírito Santo, segundo as Escrituras, é aquele que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que nos unge com poder. Então, eles querem aprender e querem ser ungidos com poder, mas eles não querem ter relacionamento. Embora não afirmem explicitamente que o Espírito Santo é uma força impessoal, mas eles vivem como se ele fosse. Então, nós temos também que fugir desses extremos, né? Tentar alinhar agora discurso com prática. Se nós consideramos o Espírito Santo como Deus e uma pessoa, nos relacionemos com ele como Deus e uma pessoa. E não somente como alguém que a gente quer tirar vantagem e quer ter dele poder, né? Poder limitado para fazer as pessoas se sentirem tocadas e curadas. Eu não sou contra isso não, gente. Eu creio demais nessas coisas. Mas eu sei também que existem muitos excessos em nome do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não tem nada a ver com isso, tá certo? Não tem nada a ver com isso. Na verdade, ele reprova esse tipo de coisa. Então, fujamos dos extremos. Nem de negar de forma verbal, nem de negar de forma prática. Tá bom? Além de dizer que o Espírito Santo ele é visto como uma pessoa nas Escrituras, nós podemos ver de forma prática atributos de personalidade sendo atribuídos ao Espírito Santo. Nós podemos ver características de pessoalidade no Espírito Santo. A Escritura mostra que o Espírito Santo faz coisas que só uma pessoa poderia fazer. Uma pessoa real, uma pessoa que pensa, uma pessoa que é consciente. Então, nós podemos ver aqui o Espírito Santo agindo dessa maneira, né? De uma maneira pessoal, né? De uma maneira relacional. Um dos textos que pode nos ajudar a compreender isso está, por exemplo, em João, capítulo 14, verso 26. Né? Podem abrir aí, quem achar primeiro pode ler para me ajudar. Como a gente acaba falando muito, o cuspe vai embora, daqui a pouco a garganta seca. Céu bom não está sendo gravado, né? Eu posso falar... Tinha nem visto. João 14, 26. Quem achar primeiro pode ler. O Espírito Santo ele vai fazer o quê? Ensinar e lembrar. Só consegue ensinar quem é o quê? Não. Inteligente. A gente está trabalhando a questão da personalidade, tá certo? É bom, tem que arriscar, tem que falar mesmo. Tem isso não. Todos vocês aqui eram bom que arriscassem mais. Eu sou assim também, comedido, né? Como a maioria. Fico calado porque eu fico com medo de errar. Mas assim, a gente só aprende se falar, gente. Eu saí do seminário com muita dúvida. Porque eu entrava muito e saía calado. Pra você ter ideia, eu era tão ruim de relacionamento naquela época que eu entrei no seminário em 2013. Em 2016 eu não conhecia quase ninguém em uma turma de 5. Eu não tinha relacionamento. Entende? Eu não tinha relacionamento. Isso é muito ruim, é muito ruim.
Você vê como era, né? Parece que não, quando eu estou aqui, mas era assim mesmo. Depois foi que Deus foi quebrando isso e eu consegui fazer bons amigos, né? Bons amigos. Lembrei agora do meu primo. Meu primo. Eu tinha um primo que era todo errado, rapaz. Aí ele ia para a Assembleia de Deus. Ele ia para a Assembleia de Deus, aí quando o profeta levantava lá atrás, que ia na direção dele, ele levantava e saía da igreja. Deus doido para expor o pecado dele, ele não deixava. Toda vez ele fazia isso. O cabo era ruim de jogo. Vamos lá. O Espírito Santo ele é inteligente, né? João, capítulo 14, verso 26, diz que ele é aquele que ensina e lembra. Isso é um atributo de personalidade. A inteligência não é uma coisa de animal, tá certo? O animal ele age por instinto. Por exemplo, meu cachorro, quando eu chego em casa, ele vem para cima de mim e ele me lambe e tudo, me morde mais do que me lambe. Mas ele faz isso não é porque ele é inteligente, ele faz isso por questão de instinto. Ele precisa ter aquele afago, ele precisa ter aquela recompensa de eu tocar nele, de eu falar com ele. E por causa da recompensa que ele está visando, ele acaba fazendo isso, porque ele sabe que ele vai tirar de mim o que ele quer. Mas isso não é calculado, certo? Ele não planejou aquilo. Acontece. Aconteceria se algum de vocês aqui chegasse lá agora. Se ele estivesse sozinho, ele está carente, está querendo que alguém fale com ele, ele vai pular em cima de você. Agora ele faz isso por instinto, não é porque ele planejou, ele maquinou aquilo, ele estava pensando enquanto eu estava aqui, né? Quando ele chegar, eu vou... Ele não pensa nisso. Só quem consegue pensar é quem é inteligente. E só é inteligente, só tem essa faculdade da inteligência seres humanos, tá certo? Robô não tem essa faculdade, animal não tem essa faculdade, tá certo? Isso é algo restrita à humanidade, tá certo? Mas o Espírito Santo ele não tem apenas inteligência, ele tem outro atributo de personalidade que nós podemos ver sendo expresso nas Escrituras a respeito dele. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, diz, aqui é um texto a respeito dos dons espirituais, e a Escritura diz que o Espírito Santo ele concede os dons conforme ele quer. É conforme ele quer. Ou seja, é de acordo com a vontade do Espírito. Se o Espírito não quiser dar, ele não dá. Ele tem inteligência e ele tem desejos, vontades, tá certo? Isso é mais um atributo de personalidade. Mas o Espírito Santo ele não tem apenas... poderia citar vários atributos de personalidade, eu vou citar só 3. Ele não tem apenas inteligência e vontade. O Espírito Santo ele também tem emoções. Onde é que a gente pode ver isso? Esse eu quero ler. Efésios, capítulo 4, verso 30. Quem achar pode ler, tá bom? Primeira Coríntios, capítulo 12, verso 11. 12 e 11. Em relação à vontade. Viu? Pode. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, mostrando que claramente ele tem emoções. Nós podemos entristecê-lo, que nós podemos blasfemar contra o Espírito também. Ele só se entristece porque ele é uma pessoa. E como acontece em relação à divindade? Ele não apenas tem os atributos, mas ele executa. Ele coloca em prática essas coisas. E nós podemos observar isso na Escritura. Nós podemos ver na Escritura o Espírito Santo ensinando. Nós acabamos de ler em João 14, 26. Nós podemos ver o Espírito Santo falando diretamente o que é que ele quer. Né? Em Atos 13, o que é que acontece? O Espírito Santo ele diz, apartai-vos agora. Não é isso? Ele fala diretamente o que é que ele quer fazer. Ele apartai-vos agora para a obra que eu tenho chamado. Quem? Se estiver... Quem são? Saulo e Barnabé, não é isso? Ele define quem que ele quer. É ele que define quem que ele quer. E ele deixa de forma clara, né, a sua vontade expressa. Barnabé e Saulo, apartai-vos agora. Então, ele ensina, ele fala, ele recomenda, ele testifica,
Ele guia, ele ilumina, ele revela. Todas essas realizações, né, que são atividades de personalidade, o Espírito Santo ele faz todas elas. Por isso que nas Escrituras, não só pelo argumento da língua, mas também pela própria ação do Espírito, quando nós começamos a observar os detalhes, nós podemos ver que ele de fato é uma pessoa. Ele é uma pessoa, certo? Então, nosso relacionamento com o Espírito, ele não pode ser conduzido de qualquer maneira. Nós temos que ter consciência de que o Espírito Santo, ele habita em nós e ele se entristece e também ele se alegra com as coisas que fazemos, tá bom? Cabe a nós tentar viver uma vida em que ele se alegre mais do que se entristeça conosco. Então, nós vimos até agora a divindade do Espírito, a personalidade do Espírito, a pessoalidade, e agora nós iremos ver as obras do Espírito Santo. Na primeira parte eu queria que vocês observassem comigo quais são as obras do Espírito. Quer falar, Raíssa? Você que estava se espreguiçando. Aí, por isso... Pode dizer. A blasfêmia contra o Espírito Santo ela é determinada no próprio contexto da passagem, né? O que é que acontece no contexto dessa passagem? Jesus Cristo ele faz um milagre e as pessoas que estão ali, que são contra o ministério de Cristo, eles atribuem aquele milagre a quem? Aos demônios, não é isso? A partir daquele momento, Jesus Cristo ele se dirige para aquelas pessoas e dizem assim, ó, todo pecado cometido contra o Filho é perdoado, mas aquele pecado que é cometido contra o Espírito Santo, ele não pode ser perdoado. Por quê? Porque naquele contexto, o pecado imperdoável é atribuir as obras de Deus ao diabo. Deus está fazendo uma coisa e você atribuir aquela obra ao diabo, dizer que é o diabo que está fazendo. Por isso que eu tenho muito cuidado de apontar determinados... tem alguns que eu falo que realmente é muganga, é meninice. Mas tem outros que, assim, pela forma que a pessoa... solta a profecia, se expressa, dependendo do momento, algumas pessoas acabam rejeitando aquela profecia ou acabam transferindo a autoria daquela profecia a qualquer outra coisa que não seja Deus. Eu tenho muito cuidado em determinados momentos de fazer isso, porque pode ser que, de fato, Deus esteja utilizando aquela pessoa e eu esteja, mesmo que de forma inconsciente, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado consciente, tá certo? Mesmo que de forma inconsciente eu possa estar atribuindo ao diabo uma coisa que é Deus que de fato está fazendo. Aí eu tenho esse cuidado. Não tem perdão. Pro ínfaro. Não precisa nem pegar fila. Vai direto. Não, assim, é bom a gente trabalhar com o que é claro na Escritura, certo? Eu não poderia afirmar isso, o inverso, dentro do ponto lógico, porque a Escritura não diz isso. Aí seria a minha opinião, né? É uma inferência minha a respeito do que o texto diz. É bom a gente trabalhar com o que o texto diz de forma clara. De forma clara, o texto diz que atribuir obras que são de Deus ao diabo é um pecado imperdoável. Então, fica com o que é claro. Tá certo? Apostasia. Assim, tem gente que faz essa associação. Eu acho que não. Eu penso que não. Sabe? Porque naquele momento ali, as pessoas que fazem essa acusação, elas não são pessoas que receberam a iluminação do Evangelho. Então não são crentes. Entende? Não são crentes que estão apostatando. São pessoas que já estavam no caminho de perdição e indo cada vez mais para o caminho de perdição. Então, para ser apostasia, deveria ser de alguém que já era do grupo e que rejeitou. Se fosse Judas dizendo, talvez eu poderia dizer que é apostasia. Embora alguém diga que ele nasceu predestinado para... Aí, poderia ser. Tem mais alguma dúvida, irmãos, em relação a isso? Tem não? Vamos lá. As obras do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós iremos ver as atividades do Espírito no Antigo Testamento. O que é que ele fazia? Por quê? Porque dependendo da dispensação, da época e do nível de revelação, a forma do Espírito Santo agir é um pouquinho diferente. Tá certo? Ele age de uma forma mais limitada, vamos dizer assim. Até que a revelação completa ela chegue na pessoa de Jesus Cristo e a época da igreja ela seja inaugurada, né? Quando o Espírito Santo ele desce lá em Pentecostes, certo? Então, a forma de Deus, a forma do Espírito Santo agir
no Antigo Testamento era de uma maneira porque era dentro das regras da aliança, da antiga aliança. Na nova aliança tem novas regras, com promessas superiores, tá certo? Então, na antiga aliança, o que é que o Espírito Santo faz? Nós vimos aí que ele já começa como sendo um ser criador, não é isso? Ele já começa criando, junto com o Pai e o Filho. E onde é que nós vimos isso? Em Gênesis capítulo 1, verso 2, que diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo ele estava lá, já na criação, agindo na criação, criando junto com o Deus Pai e o Deus Filho. A Trindade ela está envolvida o tempo inteiro, gente. A Trindade ela não passou a existir, ela é eterna. Então, em todo o tempo, a Trindade ela está agindo, tá certo? E na criação, a Trindade já estava agindo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Na Antiga Aliança, o que é que o Espírito Santo fazia também? Ele dava as palavras aos homens para que esses homens pudessem profetizar em nome de Deus. Então, ele habilitava os homens a profetizarem em nome de Deus. Ezequiel, capítulo 2, verso 2, ele diz o seguinte: então, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que o Espírito me falava. Então, Ezequiel ele está dizendo que a palavra que ele vai dizer é uma palavra inspirada pelo Espírito. Foi o Espírito quem levantou ele e fez com que ele falasse, ele tivesse clareza sobre o que ele deveria falar. O Espírito Santo ele está no Antigo Testamento criando e levantando os profetas para que eles falem qual é a vontade de Deus para o povo. E um terceiro ponto também é que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele habilita pessoas para uma obra. É isso? Ele habilita pessoas para uma obra, como ele faz também no Novo Testamento. O Espírito Santo também está habilitando os homens para que eles possam continuar edificando a igreja. Onde é que nós vemos o Espírito Santo habilitando os homens do Antigo Testamento para uma obra específica? Onde? Êxodo capítulo 31, do verso 3 ao 5. Se vocês quiserem anotar, podem anotar. Eu vou ler. Êxodo 31, do verso 3 ao 5. Diz assim: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. O Espírito de Deus fez o quê? Encheu esses homens aqui para que eles pudessem trabalhar e terem inteligência e sabedoria para poder fazer aquilo que Deus queria para o tempo. Então Deus ele habilita para a obra no Antigo Testamento fazendo isso. E não só fazendo isso, mas também concedendo aos homens do Antigo Testamento um espírito de liderança forte para que eles possam conduzir o povo. A história dos juízes, os reis de Israel, os patriarcas. Então, todos eles foram homens que tiveram a sua liderança aguçada e dinamizada, potencializada, para que eles pudessem conduzir o povo de Deus. Tá certo? Pergunta agora para vocês. Qual a diferença? Em que difere esse poder que o Espírito Santo dava na Antiga Aliança para o poder que ele dá na Nova Aliança aos filhos de Deus? Qual a maior diferença? Esse poder na Antiga Aliança, qual é a maior diferença desse poder para o poder do Novo Testamento? Não são maiores não, tá certo? Existe um elemento nesses dons que são dados que faz com que seja diferente. A forma que o Espírito Santo concedia na Antiga, da forma que ele concede na Nova. Qual o elemento? O elemento, eu não vou nem perguntar, né? Eu vou dizer logo. O elemento de permanência, tá certo? De permanência. No Novo Testamento, Paulo em Romanos, no capítulo 11, ele vai dizer que os dons e a vocação de Deus, eles são irrevogáveis. Então Deus não tira. Mas no Antigo Testamento, Deus tirava ou não? Tirava ou não? Tirava. Saul, ele tirou de Saul, tirou de Sansão. Davi, nos Salmos, ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Então a questão da permanência, ela acontece no Novo Testamento, porque é uma aliança superior, com superiores promessas e a habitação permanente do Espírito. Mas na Antiga Aliança, não. Na Antiga Aliança vinha para uma finalidade específica e se a pessoa andasse na linha, bem, ficava. Mas se a pessoa começasse a sair demais da linha, o Espírito ele se apartava daquela pessoa. Oi? Pode falar. Fala mais alto.
Se estiver gravando, tá só passando na minha cabeça lá. O tempo inteiro. Fulano se converteu e no mesmo dia foi batizado com o Espírito Santo. Quem? Como é, Júnior? Faz de novo, que eu só escutei o Espírito Santo quando tu pegou o microfone. Quando a pessoa diz... Tem algumas igrejas, né? Acho que você sabe quais são. Que diz, fulano se converteu e no mesmo dia foi batizado com o Espírito Santo. O que eles querem dizer isso? Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar mais à frente. Eu não vou entrar agora porque vai acabar rendendo uma discussão que a gente vai poder trabalhar melhor lá daqui a 3 semanas, tá certo? A gente vai entrar nessa questão aí. Aí você guarda a pergunta e pode fazer, se eu não responder. Se eu não responder no decorrer da exposição do assunto, pode guardar a pergunta e fazer o que eu digo, tá certo? O motivo. Mas aqui no final eu vou tratar, nas questões atuais dessa doutrina, eu vou acabar tocando nesse assunto, tá bom? Vamos lá. Então, no Antigo Testamento, nós podemos ver as atividades do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo na criação, na profecia que os homens davam à comunidade de Israel, habilitando também os homens para obras, quer seja de liderança, quer seja de fazer os utensílios para o templo. Já na vida de Jesus, quais são as obras do Espírito Santo que nós podemos ver na vida de Jesus? Nós vimos que em Atos 10:38 diz que Jesus ele foi ungido com espírito e poder, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o Espírito Santo estava no ministério de Jesus, agindo desde o primeiro momento, desde a encarnação até na continuidade do seu ministério. Mas a gente vai tratar aqui de uma forma mais específica, né? Da obra do Espírito Santo na vida de Jesus. O primeiro ponto que a gente pode trabalhar, né? Como o Espírito Santo agiu na vida de Jesus, é relembrando aos irmãos que na encarnação o Espírito Santo já estava lá, atuante, né? Formando Jesus no ventre de Maria. Lucas 1,35, vou reler para os irmãos, diz o seguinte: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Não é isso? Então, o ente santo que estava no ventre de Maria foi envolvido com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estava lá, atuante. Marcos 1,8. Eu vou pedir para uma pessoa ler, quem achar. Outro ponto. Marcos 1,8. Quem achar pode ler. O ministério de Jesus, ele foi um ministério que foi todo debaixo da ação do Espírito Santo. E Jesus não apenas agiu debaixo dessa influência ou do poder do Espírito Santo, mas Jesus também enfatizou que essa ação do Espírito estaria presente naqueles que seriam conduzidos a ele no futuro, né? Seriam formados ou conhecidos como a igreja. Então, Jesus ele tem um ministério debaixo do poder do Espírito, mas ele também enfatiza essa ação do Espírito, não só no seu ministério, mas no ministério daqueles que virão futuramente, quando serão batizados com o Espírito Santo. O que foi que o Espírito Santo fez em Lucas capítulo 4, verso 1? Diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus ele é conduzido para o deserto, para a sua tentação, e Jesus ele também, depois do deserto, ele continua cheio do Espírito Santo para cumprir o seu ministério. O Espírito Santo ele estava presente não só nos momentos em que Jesus ele demonstrava ter poder e ser de fato filho de Deus, mas também nos momentos em que Jesus ele passava por aflições. Tá certo? Jesus chora, Jesus sangra, né? Jesus é homem também. Tá certo? Então, nesses momentos o Espírito Santo ele está lá, habilitando, motivando, fazendo com que o Espírito Santo fazendo com que Cristo ele continue o seu ministério. Ele está enchendo Cristo o tempo inteiro. Lucas, capítulo 4, do 18 ao 21. Quem achar, pode ler, tá certo? Do 18 ao 21. Lucas 4, do 18 ao 21.
Amém. Então Jesus, ele lê esse texto, que é um texto de Isaías, e ele diz o seguinte, no final de tudo, hoje se cumpriu isso que eu li para vocês. Só que ele diz que o ministério que ele vai desenvolver é um ministério debaixo do poder e da influência do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim, o Espírito Santo me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Foi tudo que Jesus fez durante todo o seu tempo de ministério. Então o Espírito Santo estava sobre ele para... Isso já tinha sido profetizado, não só em Isaías 61, não só em Isaías 11, né? O Antigo Testamento deixou claro que o Espírito do Senhor estaria sobre o Messias, para que o Messias desempenhasse o seu ministério aqui nessa terra. Então, no Antigo Testamento o Espírito Santo agiu, na vida de Jesus o Espírito Santo agiu, mas o Espírito Santo ele também age na vida de quem? Do crente. Ô glória! Como diz Toninho, o crente tem um segredo com Deus, né? Então ele age na vida do crente, fazendo o quê? No começo da vida cristã, o que é que o Espírito Santo faz? Ele nos converte. É ele que nos converte. É ele que faz com que você olhe para o seu pecado, tenha nojo dele, se arrependa dele e se volte para Deus. João 16,8 diz que quando Jesus, ele falando sobre o Espírito que viria, aquele outro que viria, ele diz assim, quando ele vier, o que é que ele vai fazer? Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem convence o mundo. Na conversão, o Espírito Santo ele está ativo o tempo inteiro, convencendo os homens de que eles são pecadores. É o Espírito Santo que faz isso. E quando ele convence os homens de que eles são pecadores, ele muda a natureza desses homens, fazendo com que eles sejam regenerados. Não é isso? A conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele diz, em verdade, em João capítulo 3, verso 3, a respeito da regeneração. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Como é que eu vou nascer de novo sendo eu velho? Esse nascimento que eu estou falando é o nascimento que vem do Espírito. Não é isso que Jesus ele diz a Nicodemos? Então, primeiro há o convencimento de que eu estou errado. Depois tem o processo de regeneração, que é o Espírito Santo operando de forma interna no homem. Aparentemente não mudou nada em mim, mas por dentro eu sou um novo homem. Eu tenho inclinações diferentes. Eu tenho preferências diferentes. Ao invés de preferir o pecado, agora eu prefiro a santidade. Mas o Espírito Santo ele não faz isso apenas no começo da vida cristã. Na continuação da vida cristã, o Espírito Santo está sempre presente. Primeiro fazendo o quê? Capacitando o crente para o serviço no Evangelho. Não é isso? Atos 1,8 diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então é ele que capacita os cristãos para que os cristãos possam desempenhar o ministério de salvação aqui na terra. Se uma pessoa está agindo somente dentro da sua racionalidade, da sua capacidade, da sua oratória, da sua habilidade de convencer pessoas, essa pessoa ela não está agindo debaixo da unção e do poder de Deus. Logo, a obra que ela está fazendo é uma obra falha. Qualquer pessoa que falar mais bonito, vem convencê-la. Agora, quando a obra é do Espírito Santo e é feita debaixo do poder do Espírito, não tem quem segure. Ninguém detém, é obra santa. Não tem quem segure. Só que, além do Espírito Santo nos ungir com poder para que a gente possa testemunhar ao mundo de forma corajosa e ousada, o que é que ele faz ainda? Ele habita em nós e ele nos ilumina. Essa é a grande diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Onde é que a presença de Deus habitava na Antiga Aliança? Aonde? Na arca. Dentro da tenda, no templo, naquele espaço sagrado. Agora, onde é que a presença de Deus habita no Novo Testamento? No crente, na igreja, em todo mundo que faz parte do corpo de Cristo. Então, a diferença grande é essa, de que na Antiga Aliança, essa habitação estava restrita a paredes de pedras e concretos. E no Novo Testamento, não. A igreja, a habitação do Espírito, onde o Espírito mora é em nós. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Você crê nisso, irmãos? Isso na Assembleia de Deus, meu amigo, agora tem acabado a aula.
Mas o que é que ele faz? Além de nos habitar e nos iluminar, ele que também nos ilumina, é ele que nos faz entender o texto. Você só consegue ler isso aqui e entender, isso aqui só faz sentido para você, isso aqui só queima no seu coração, porque o Espírito Santo te ilumina, ele faz com que você aprenda essas verdades. Não tem professor humano no mundo que faça você entender isso aqui. Se você está entendendo alguma coisa, é porque Deus está codificando aí no seu coração o que eu estou dizendo. Se ele não estiver agindo em todo momento, a gente não aprende absolutamente nada. Então, o Espírito Santo ele ilumina a nossa mente. Mas ele também faz o quê? Intercede por nós. Você tem o melhor, e eu tenho o melhor intercessor que poderíamos ter. Não era minha mãe que orava por mim, não é amigo que ora por mim. É válido, é bom que se ore, mas o maior intercessor que nós temos é o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E ele intercede segundo a vontade de Deus. Pode ser que você não saiba, né? Perceba que Paulo diz assim, porque não sabemos orar como convém. Ele não diz assim, vocês não sabem orar como convém. Está dizendo, todo mundo aqui, ninguém sabe orar como convém. A gente ora, a gente tenta orar de acordo com a vontade de Deus, mas a gente muitas vezes não sabe orar como convém. E o que é que o Espírito faz por mim e por você? Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis e de acordo com a vontade perfeita de Deus. Esse é o melhor tipo de intercessão que existe, irmãos. Esse é o melhor tipo de intercessão que existe. E quem faz esse tipo de intercessão por você é Deus. É Deus que faz. O Espírito Santo também nos conduz em santidade. Se vocês quiserem depois ler em casa, vocês peguem o capítulo 8 de Romanos e leiam o capítulo 8 inteiro. Vocês verão como é que Deus ele faz para nos ajudar, nos fazer viver essa obra de santidade e de santificação em nossa vida. Então, Romanos 8 fala sobre isso, e Gálatas, capítulo 5, né? O famoso fruto do Espírito. Então, a vida em santidade ela só é possível porque o Espírito Santo nos conduz nessa vida. Agora, além de fazer isso, o Espírito Santo ele também faz o quê? Derrama dons no corpo de Cristo. Ele derrama dons espirituais. E essa capacitação plena, e eu falo que é plena porque ele dá e não toma, é algo né, que é privilégio dos crentes da nova aliança. Então, irmão, se você tem um dom aí, pode ter certeza, esse dom quem lhe deu foi o Espírito Santo, conforme a vontade dele, e se você não faz nada com esse dom, você está negligenciando, você está deixando de utilizar uma habilidade que Deus lhe deu para que você pudesse ser bênção no corpo de Cristo. Cabe a nós identificar quais são os dons que temos. Deus ele vai dando sinais, certo? Se der tudo certo, quando a gente for tratar de dons espirituais, eu vou trazer uma cartilhazinha aqui, a gente vai marcar, para que você possa se situar um pouquinho em que aspecto você está ali dos dons ministeriais. Se der certo, a gente vai fazer isso. Mas caso não, na exposição a gente vai tentar tirar as dúvidas aqui, tá bom? Mas o Espírito Santo ele também faz isso, ele derrama dons especiais para o corpo de Cristo. Tem várias listas no Novo Testamento, né? E todos os dons que Deus ele dá à igreja não estão todos ali de forma explícita. Tem alguns que talvez não tenham sido registrados, mas que também são dons do Espírito. Não é uma lista exaustiva. A intenção, tanto de Paulo como de Pedro, que também tem uma lista lá, não é ser exaustivo na lista de dons, tá certo? Mas é falar dos principais dons que são mais visíveis, que eram mais visíveis naquela comunidade. Então nós vemos essas listas de dons em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4, né? Tem uma lista de dons lá. Eu estou falando rápido assim, de forma intencional, porque a gente vai trabalhar depois esses assuntos, e eu vou citar de novo esses textos e a gente vai trabalhar esses textos, tá certo? Para concluir, nós iremos agora trabalhar algumas questões que são atuais nessa doutrina. Uma delas é a que Júnior citou aqui, né? A questão do batismo com o Espírito Santo. Eu vou só citar aqui as linhas, e quando for tratar desses assuntos, dos dois assuntos que eu coloquei aqui, que são questões atuais, aí a gente vai trabalhar de forma detalhada, tá bom? O primeiro deles é em relação ao batismo com o Espírito Santo. A posição conservadora, né, tradicional, ela diz o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo ela acontece no momento da conversão.
É uma coisa só. Conversão e batismo é uma coisa só, na cabeça do conservador, tá certo? Quem é que me pode dar um exemplo, para a gente saber, né? Quem é que pode dar um exemplo aí de uma igreja conservadora, que crê assim, que você acha que crê assim, se você não tiver certeza? Quem é que pode citar um? Que crê que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento em que a pessoa se converte. Aí, tá vendo? Sabe bem. Presbiteriana crê assim. Algumas igrejas batistas também creem assim, certo? Congregacionais também creem assim. E essa é a grande diferença entre a concepção pentecostal e a concepção tradicional. Olhe, nem todo tradicional ele é alguém que não crê na continuidade dos dons, certo? Tem muitos grupos que não creem que o batismo é uma coisa diferente da conversão, mas que creem em todos os dons, tá certo? Então, eu estou falando isso porque muita gente, quando a gente fala que o batismo é diferente, quando a gente começa a expor o nosso ponto de vista pentecostal, o pessoal pensa que quem não é dessa forma, todo mundo é presbiteriano. E não é assim, tá certo? Nas questões relacionadas ao batismo com o Espírito Santo, nós temos as duas posições. Uma é a pentecostal, que é a que eu vou expor para vocês mais à frente, e a outra é a tradicional, que, como eu disse aos irmãos, eles creem que o batismo se dá na conversão. Eu não creio assim, eu creio que é uma experiência distinta, com finalidades específicas, tá certo? E quando chegar na parte do batismo, eu vou expor para os irmãos o porquê que eu creio assim, tá bom? A questão dos dons espirituais. Temos duas posições. Dentro de uma posição nós temos vários grupos. E dentro da outra nós também temos vários grupos. Mas para englobar assim, de forma geral, para não deixar um negócio muito cansativo, que a gente vai trabalhar depois, os dois grupos aqui eu vou dividir em continuistas e cessacionistas. Continuistas e cessacionistas. Não parece complicado, feinho, mas são os principais grupos que, quando se trata da questão dos dons espirituais, estão aí discutindo, debatendo, conversando sobre o assunto. Os continuistas são todos aqueles que creem que todos os dons espirituais estão disponíveis na nossa dispensação para a igreja hoje, todos os dons, certo? São continuistas. Dentro desse grupo aí nós temos os fragmentos, né? Pentecostais, carismáticos, devanascentistas e outros grupos, tá certo? E dentro do cessacionismo geralmente são igrejas ligadas ao presbiterianismo, tá certo? São igrejas que creem que alguns dons do Espírito, eles não estão mais disponíveis para nós hoje. Deus, ele pode fazer, esporadicamente, algumas dessas coisas, quer seja uma cura milagrosa, quer seja uma ressurreição de morto, enfim, ele pode fazer, mas isso não é o ordinário, isso não é o comum. Isso é algo que acontece muito fora da curva, e o motivo disso não acontecer com frequência, segundo o cessacionismo, é porque alguns dons, eles não estão mais ativos. Deus não está mais dando esses dons hoje. Ele concede alguns, outros não. E a afirmação que eles fazem é de que alguns desses dons, que ele não dá mais hoje, eram dons que tinham como finalidade serem usados no início da igreja para fundamentar a igreja. Depois que a igreja se fundamentou, depois que a igreja se estabeleceu, eles não são mais necessários. Só que a gente vai ver que também isso é uma falácia, tá certo? E que o cessacionismo é uma doutrina recente, é uma formulação recente da questão dos dons espirituais. E, como eu disse a vocês, é uma reação ao pentecostalismo. Mas é uma doutrina que não se sustenta. Essa é uma das mais fracas. Não se sustenta. Então, nós temos aí essas duas questões que nós iremos trabalhar mais à frente e que, dentro do que a gente entende como pneumatologia, ou doutrina do Espírito Santo, são as questões que estão ainda no foco ou no centro do debate. Tá bom? Esse é o nosso estudo de hoje. Acredito que próximo domingo os irmãos vão estar aqui de novo, com mais gente, né? E nós iremos dar continuidade aí ao curso Nossa Fé. Vou fazer uma oração, concluindo, e eu não sei se o dízimo já passou. A irmã, né? Pode vir, João. Vem. Está mais acostumado. Não, eu vou ler um texto de novo aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer essa oração, aí o presbítero John ele vai ele vai assumir esse momento do ofertório e logo depois ele conduz aí para concluir o nosso momento de hoje, tá bom? Da EBD. Oremos. Senhor, te agradecemos por tudo que foi nos comunicado hoje, nessa manhã, que essas verdades, Senhor, elas possam estar bem fundamentadas no nosso coração, que ninguém nos engane com falsos ensinos e que em nome de Jesus, Pai, tudo isso que nós aprendemos aqui,
tudo aquilo que nós aprendemos aqui possa ser, Pai, de fato, edificante para nós e possa ser, de fato, Senhor, um estímulo para que possamos nutrir com o Senhor um relacionamento real. Que nós não venhamos a te usar, que nós não venhamos, Senhor, a se comunicar contigo ou a só considerá-lo quando tivermos que pregar, quando tivermos que fazer alguma coisa e precisamos desse poder, mas que em todo o tempo, Pai, possamos nutrir um relacionamento saudável e real com o Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso melhor amigo, sabemos que o Senhor é a melhor presença que poderíamos ter dentro de nós e sabemos que o Senhor é realmente aquele que é interessado, Senhor, em nos consolar, em nos ajudar e nos ama de verdade. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Embaixo aqui. Segura. Amém, irmão? Oi. Agora sim. Amém? Louvado seja Deus. Amados, nós vamos passar o momento do ofertório. Em seguida nós vamos orar e despedir os irmãos. Amém? Louvado seja Deus. A diaconisa pode vir. Não sei se tem alguém que vai louvar ou podemos passar assim. Temos poucas pessoas, tá? Então a diaconisa pode passar, recolhendo, tá? Amém, igreja. Nós somos gratos por esta manhã. Eu nem se falo. Estava com saudade de vocês, né? Estou vendo a minha igreja. Isso é um prazer muito grande. Um beijo para todos, um abração, já que não podemos fazer isso. Mas eu fiz com Carmelita, não foi, Carmelita? Nós somos a Truvidinha. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Senhor Jesus, somos gratos, Pai, nesta manhã, Jesus amado. Por tudo, Senhor, que Tu nos concedesse nesta manhã, a Tua santa palavra, Senhor Jesus, que venha, Senhor, fazer diferença nas nossas vidas, Senhor, a cada manhã, a cada instante, Jesus, e cada culto que nós recebemos a Tua palavra, Senhor, ela venha, Senhor, encontrar espaço no nosso coração. É assim, Jesus amado, que eu te peço para toda a Tua igreja, Senhor, na face da terra. Senhor, aqui está os dízimos e as ofertas, te consagro, a te dou graça, abençoa cada vida que dizimou, que ofertou, Pai, em nome de Jesus, que ele venha sempre, Senhor, estar, Jesus amado, com essa verdade e com esse coração disponível, Senhor, a ajudar na Tua igreja, Pai, que não é para o homem, Senhor, mas para o mantimento da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, sou grata, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Quero avisar os amados. Hoje nós estaremos celebrando, né?